Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Juliana. Muito bem. Então, a gente vai continuar aqui nossos assuntos de direito do consumidor. Tivemos a nossa aula extra lá na sexta-feira, que deu uma adiantada boa, né? A gente quase terminou a responsabilidade por vício. Chegamos a ver alguns julgados aqui sobre o assunto, né? E paramos nesse julgado aqui. Ainda sobre vício do produto, né? Que a gente terminou na aula passada. Vimos aí os dois julgados do STJ e agora a gente segue vendo aqui, para finalizar esse assunto de vício, julgado sobre vício do serviço. Esse foi um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Foi a apelação civil 710.887 de 2017, que teve como relator o desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Foi julgado em 2019. Teve aqui como tema principal a ação de indenização de danos morais e materiais sobre a construção de piscina. O que houve aqui, segundo a ementa, falha na prestação de serviço, danos materiais, restituição da quantia paga, dano moral configurado. Segundo o voto do relator, a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e as partes rés se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso interno. Diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é obrigação da empresa informar sobre os possíveis danos decorrentes da utilização de materiais inadequados ou se negar a utilizar material fora da especificação da obra. Veja, né, que se configurou aí a questão da confirmação da vulnerabilidade técnica, né, e era dever do fornecedor de utilizar materiais especificados ali para aquela obra, né, devidamente ali colocados especificamente para aquele tipo de obra, a construção da piscina, e, claro, deveria informar sobre eventuais danos que houvessem ali em relação ao uso de materiais inadequados para essa obra. Indubitável se faz o direito de informação ao consumidor, porquanto se a empresa especialista em construções de piscinas não informou o consumidor sobre os possíveis riscos ao serviço, deve assumir a responsabilidade por esses vícios, nos termos do CDC. Como a gente já viu, essa responsabilidade abrange também questões relacionadas à própria informação do consumidor. A ofensa aos direitos de personalidade da parte quando fica impossibilitada de usufruir de bem de sua residência por mais de 5 anos, devido à falha na prestação de serviço. Então, foi o que acabou acontecendo aqui. Não foi possível que essa família usasse a piscina da casa porque houve o vício, né? A falha na prestação de serviço. E aí a sentença foi mantida com a manutenção da indenização de R$7.000. Não especificando aqui, no caso, se era danos materiais, morais, mas configurou-se, né, segundo o ponto número 5, também danos morais, então foi R$7.000 pelos danos materiais e danos morais, nesse caso especificamente. E aqui eu trago outro julgado, agora do STJ, sobre vício do serviço, que foi o recurso especial 1.717.177, que teve como tribunal originário o TJ de Sergipe, e teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. Esse recurso foi julgado em março de 2018. Nesse caso, o que aconteceu? Foi uma ação de compensação por danos morais, ajuizada em 2 de julho de 2016, em virtude da suspensão parcial do atendimento da única agência bancária existente no município de Riachão do Dantas, em Sergipe, da qual a autora é correntista,
por um período superior a 200 dias. O propósito recursal é determinar se a demora na retomada de um atendimento integral da única agência bancária de um determinado município, restrito a operações que não envolvessem fluxo de numerário, em virtude de insegurança e dano causado por roubo com uso de explosivos, é capaz de causar dano moral aos clientes. Então, o que aconteceu aqui foi um fato que, infelizmente, ocorre cada vez mais no Brasil. Quadrilhas vão ali, entram nas cidades, principalmente cidades pequenas, explodem caixas eletrônicos, explodem agências para roubar dinheiro, e aí a agência fica precisando de reformas, fica inviabilizado o atendimento depois do assalto, tentativa de assalto. O que aconteceu aqui foi isso, Em 2016, essa agência bancária que ficava na cidade de Riachão do Dantas ficou mais de 200 dias fechada para reparos, para obras, justamente para recuperar ali a agência que foi destruída por conta desse assalto. E aí a questão era essa, A autora da ação buscava danos morais contra a agência bancária por conta disso, por ficar mais de 200 dias na sua cidade sem um atendimento bancário a contento. Os serviços padecem de vício de qualidade quando são impróprios ao consumo, o que ocorre quando se mostram inadequados para os fins que legitimamente o consumidor deles espera ou não atendam às normas regulamentares. Ao tratar dos vícios do serviço, o CDC buscou resguardar a legítima expectativa do consumidor de que um determinado serviço cumpra a função pela qual é requisitado, impondo de forma objetiva a responsabilidade pela manutenção de sua qualidade. Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Na hipótese em exame, o pleito compensatório do recorrente está justificado na frustração da expectativa de ser atendido com a integralidade dos serviços no espaço físico da agência bancária por prazo superior a 200 dias, apesar de os serviços que envolvessem fluxo de numerário em espécie terem sido prestados em correspondentes bancários. Não tendo sido traçada qualquer nota adicional que pudesse, para além da permanência da prestação parcial de serviços, ensejar a violação de direito da personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia no consumidor recorrente, não há dano moral a ser indenizado. Recurso especial desprovido. Então, o que aconteceu aqui foi que a cliente dessa agência entrou com a ação visando ressarcimento por danos morais, por conta desse período de 200 dias que a agência ficou fechada, mas a ministra Nancy Andrighi não viu, nesse caso, a configuração de dano moral. Foi só o caso do tal mero aborrecimento. E, por isso, não houve valor a ser indenizado. Esse foi o posicionamento também dos demais membros da terceira turma do STJ nesse julgado. Então, em 2018, esse foi o julgamento e não se levou em consideração nem a teoria do desvio produtivo. Talvez, se a teoria do desvio produtivo tivesse sido colocada aqui nessa ação, o resultado pudesse ser outro, mas, como não foi, então não temos como saber qual seria o resultado aqui. Mas aí também lembra, que eu falei disso lá quando mencionei a teoria do desvio produtivo, depende de onde vai cair aqui. Se é a terceira turma, o caso da Nancy Andrighi poderia até ter uma decisão diferente. Se fosse quarta turma, não seria admitido e o resultado seria o mesmo, não haveria dano moral, apenas mero aborrecimento, certo? Então, com isso, a gente terminou a parte do vício, vício do produto, vício do serviço, vícios de qualidade, vícios de quantidade, tá? Então, a gente segue agora, vamos em frente, vamos para o próximo assunto, ainda nessa linha da análise da responsabilidade do fornecedor. Agora a gente vai falar sobre responsabilidade por fato do produto e do serviço. Aquelas situações que eu tinha mencionado nas aulas anteriores, do acidente de consumo, do defeito, das situações mais graves. Tá? Agora que a gente vai chegar nessa parte. Então, responsabilidade do fornecedor por fato do produto e do serviço. Conceito, para a gente começar, então, fui buscar lá o conceito do José Geraldo Brito Filomeno, mas, claro, vocês podem ter outros conceitos dos autores que vocês estão estudando aí. Só é o ponto de partida para a gente entender como funciona o fato do produto ou o fato do serviço.
Então, na visão do Filomeno, fato do serviço ou fato do produto, fato no direito do consumidor, são anomalias constatadas em produtos e serviços que não apenas os tornem inadequados aos fins destinados, mas também causam danos, representando risco à vida, saúde ou segurança dos efetivos ou potenciais consumidores. Então, lembrem-se sempre dessa distinção. O vício atinge apenas o produto e o serviço na sua essência. O fato vai mais além. Além de atingir o próprio produto ou serviço, vai atingir também o consumidor. E não só o consumidor que adquiriu, que comprou aquele produto ou serviço, mas terceiros também podem ser atingidos. Então, é isso que está no conceito do Filomeno, né? São anomalias constatadas nesses produtos e serviços que não apenas tornem eles inadequados aos fins destinados, mas também causem danos à pessoa, do consumidor, do terceiro. E aí, isso vai representar o risco à vida, à saúde ou à segurança dos consumidores efetivos ou de potenciais consumidores, certo? Esse é o conceito, então, de fato no direito do consumidor. Fato, defeito ou acidente de consumo. Aí, só lembrando, que a gente já viu isso, mas só relembrando, expressões sinônimas para fato são acidente de consumo, defeito de consumo. Agora a gente pode falar sem medo de errar. Defeito. Não dava para falar lá no vício. Vício é problema. Aqui dá para falar defeito, tecnicamente está correto. Né? Defeito de consumo é sinônimo de fato do consumo ou acidente de consumo. Certo? Bom, existe, segundo o CDC, e também com base na doutrina, uma divisão que é feita em relação aos tipos de defeito. Existem, segundo a doutrina e segundo o próprio CDC, como vamos ver mais à frente, uma distinção entre 3 grandes tipos de defeito. Certo? E essa distinção ela fica muito clara por meio da explicação do Bruno Miragem. Bruno Miragem, então, vai levar em consideração o que está lá no CDC e vai aprofundar um pouco mais essa análise sobre os tipos de defeito. Então, é com base nessa análise do Bruno Miragem que a gente vai estudar agora, que eu vou mostrar a vocês aqui os tipos de defeito. Então, segundo o Bruno Miragem, existem 3 tipos de defeito. O primeiro vai ser chamado de defeito de projeto ou de concepção. O segundo vai ser chamado de defeito de execução, produção ou fabricação. E o terceiro vai ser chamado de defeito de informação ou de comercialização. Então, são esses os 3 tipos de defeito que a gente vai identificar no direito do consumidor, né? Nessas relações de consumo. Vamos ver, então, o que significa cada uma dessas espécies, cada um desses tipos de defeito. Então, começando pelo defeito de projeto ou de concepção. Esse, vocês vão perceber que são defeitos que vão do mais grave para o menos grave, mas são defeitos todos, né? Geram as mesmas consequências, atingem o consumidor e tal. Então, o defeito de projeto ou de concepção, esse primeiro tipo, ele gera danos independente de qualquer fator externo, pois atinge a própria apresentação ou essência do produto. Então, esse produto, ele já nasceu, o produto ou serviço, ele já nasceu errado, ele já nasceu destinado a promover danos ao consumidor. Pode até ser que não promova, mas certamente haverá situações em que ele vai promover, né? Situações muito bem delimitadas. Então, o defeito de projeto ou defeito de concepção, ele vem lá na sua essência. Então, desde a formação, desde a elaboração, né, desde a formulação desse produto ou serviço, já existe o defeito. E isso leva a que tenhamos aqui chances altíssimas de que algo dê errado e que o consumidor seja vítima de danos por conta do uso desse produto ou serviço com esse tipo de defeito, certo? Então, ele já está pronto ali para gerar danos, independente de qualquer fator externo. Basta que se configure aquela situação ou aquelas situações específicas que vão atingir o consumidor e vão gerar danos. Que produtos são esses? Aí, usando como exemplos, talidomida, aí da esquerda para a direita, né? Talidomida, o cigarro e os fogos de artifício. Esses seriam exemplos de casos de defeito de projeto ou concepção. Esses produtos já surgem com altíssimas probabilidades
de ocasionar danos para quem utilizá-los. Aí eu já falei da talidomida, só relembrando, né? Falei em aulas anteriores. A talidomida ela acabou sendo muito usada até os anos 60, 70, por mulheres gestantes. Eram receitadas pelos médicos, né? A talidomida era receitada pelos médicos para diminuir os enjoos, né? As sensações não muito agradáveis que a mulher tinha nos seus primeiros meses, nas primeiras semanas de gestação. Então, para diminuir esses efeitos, os médicos acabavam passando talidomida. Só que a talidomida tinha efeitos colaterais terríveis que acabavam, né, levando a que as crianças sofressem, né, com má formação. E aí o que acontecia de termos como, dá para ver, acho que dá para ver na parte da foto, né, que aparece a embalagem, tem uma figura, né, a imagem de uma criança que está com problemas, né, que está com má formação nas pernas e nos braços. Era isso geralmente que a talidomida gerava, né? Má formação nos membros superiores e inferiores. E as empresas farmacêuticas sabiam disso, que a talidomida gerava esse tipo de consequência, mas continuavam vendendo e os estudos que foram feitos foram colocados para escanteio, né? Foram colocados só adiante estudos que eram pagos por eles próprios, né? Pela própria indústria farmacêutica para dizer que a talidomida era boa. Só que aí depois, nos anos 70, explode lá nos Estados Unidos o escândalo que vai passando para outros países, como foi o caso aqui também do Brasil. Já falei, né? Só recomendando de novo, né? Tem um documentário brasileiro bem interessante sobre isso, que é Talidomida, tá faltando alguma coisa. É um documentário que é fácil de encontrar no YouTube, né? E aí você pode assistir e ver um pouco sobre isso, né? Sobre essa história da talidomida. Hoje já foi superada essa história, mas sabe-se, claro, dos riscos do uso desse medicamento, mas isso foi algo que, no Brasil, né, por exemplo, até os anos 80 ainda tivemos muitos casos que foram gerados, né, de má formação por conta do uso indevido desse medicamento. A mesma coisa com o cigarro, né? A indústria do cigarro até hoje quer passar a imagem de que o cigarro é saudável, de que não traz problemas à saúde e tudo mais. E aí, nos anos 90, né, principalmente ali nos anos 90, surgiu também o escândalo, tal como o da talidomida, que as indústrias de cigarro, as indústrias de tabaco, pagavam, né, para ter estudos ali que mostrassem resultados falsos, que não condiziam com a realidade, escondiam, né, e ameaçavam estudiosos que estavam ali mostrando a verdade, que o cigarro faz mal à saúde. E aí vieram indenizações e tudo mais. Hoje não há quase mais indenização, valores bem menores, mas houve muitas indenizações ali nos anos 90 e no começo desse século, de pessoas que acabaram tendo câncer ou acabaram falecendo e os familiares entraram com ações, né, buscando indenizações diante das indústrias de tabaco. Inclusive, no caso do Brasil, Alagoas foi o primeiro estado, né, que teve uma decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, foi pioneira, né? Foi a primeira decisão no Brasil que concedeu indenização para uma vítima do cigarro, né? Para uma vítima desse uso, do vício e do uso de cigarro. Então, é outro produto que já nasceu com problemas. Assim como os fogos de artifício, que tem uma série de restrições para sua fabricação e tudo mais, e que são extremamente perigosos, principalmente aqueles de procedência duvidosa, que não sabemos quem fabricou, né? Então, esses produtos têm alto nível, né, e alta probabilidade de gerar danos, justamente porque desde a sua essência, desde a sua fabricação, eles já geram riscos altíssimos para quem for utilizar algum desses produtos. Isso também aparece em relação aos serviços. Então, o Bruno Miragem apresenta, né, esse primeiro tipo de defeito, que seria o defeito de projeto ou de concepção. O segundo defeito, ou o segundo tipo de defeito, é colocado como defeito de execução, produção ou fabricação. Esse aí é mais conhecido da gente, né? Até conhecido popularmente como defeito de fabricação mesmo. Nesse segundo caso, o defeito não atinge a essência do produto, mas ele vai trazer uma falha quanto ao dever de segurança quando o produto foi lançado no mercado. Aí, nesse caso, não é o produto em si que está defeituoso, né? Desde a sua origem, desde a sua elaboração, desde a sua concepção. Aqui o produto vai apresentar defeito numa das fases do seu processo de fabricação, de produção, de execução. E aí pode ser que seja um produto só, um lote ou todos, né? Depende ali da gravidade da situação. Então, o que vai acontecer aqui é isso, é uma falha que vai aparecer ali quanto ao cumprimento dos deveres de segurança,
quando esse produto foi lançado no mercado. E isso vai trazer aqui situações que são cada vez mais comuns por conta da produção em massa. Se você tem ali a produção de 1 milhão de automóveis, 1 milhão de brinquedos, né, 1 tonelada de carne, é provável que no meio dessa produção saia um carro defeituoso, saia um brinquedo defeituoso, saia uma carne que não está ali condizente com as condições básicas de qualidade, né? E aí que aparece a questão do defeito de produção, defeito de fabricação ou de execução, que, claro, vai gerar danos também para o consumidor, logicamente, né? O consumidor que se utiliza desses produtos, assim também com serviços. E aí, como exemplos, né, tem aí uma boneca, né, tem um carro, automóvel, e tem a BRF Foods, que é da Sadia e outras empresas aí, um conglomerado de empresas. Quem lembra, né, desses 3 casos aí, foram 3 situações que geraram aí a possibilidade de troca desses produtos por outros. E é aí que aparece no defeito de fabricação, de execução ou produção, aquelas situações em que se faz necessário fazer o chamado recall ou recall, né? Então, de vez em quando, volta e meia a gente ouve falar, né? Vem uma propaganda, aparece na internet. Para quem ainda lê jornal, aparece no jornal impresso, se é que ainda tem jornal impresso por aí, né? de algum meio que veicula notícias. Mas sempre tem, né? Nos jornais virtuais, impressos ou virtuais, ou nos sites, ou na TV, ou no rádio, tem sempre esses pedidos de recall. E o recall é feito justamente quando se configura esse defeito de fabricação. Então, a empresa que fabrica, ou a empresa que produz, ela sabe, né? Ela descobre ali no meio do processo produtivo que houve esse defeito. Então, ela chama os consumidores, né, que consumiram aquele produto para trazer de volta os produtos defeituosos e trocá-los sem custos por um produto sem defeito, por um novo produto sem defeito. Então, é isso que aparece aqui. Então, já houve recall de boneca, né? A gente ouve muito falar recall de carro, né? Que é esse que aparece mais na TV, ali nos intervalos dos jornais e tal, né? Que se fala, os proprietários dos veículos com chassi tal, não sei o que, da marca tal, modelo tal. Aí eles vão convocando, né? E geralmente dão prazo para que isso aconteça. 30 dias, para que seja feito o recall, 60 dias. E aí o cliente vai, agenda, geralmente vai ter um espaço para agendar, telefone, internet, para agendar a ida até a concessionária ou até a loja, enfim, para fazer a troca da peça, se for o caso, ou do produto inteiro, se ele está totalmente inviabilizado. Então, o que acontece aqui é que temos recall de tudo. Lá nos Estados Unidos tem até mais do que aqui. Mas aqui já tivemos recall de boneca, foi o caso dessa boneca que está à esquerda, recall de peças de veículo, como foi o caso desse T-Cross, né, que teve ali problemas e outros veículos, e teve o caso aí da direita da BRF Foods, que fez recall de carne, né? Quem lembra, alguns anos atrás, houve a chamada Operação Carne Fraca, né? E nessa operação houve a apreensão de supostos casos em que havia carne com papelão dentro, coisa do tipo, né? Carne estragada. E aí, nesses casos que foram considerados isolados, né? Não foi uma coisa que ocorreu em todo o processo produtivo, mas nos casos em que se identificou esse tipo de situação, a BRF Foods chamou os clientes para fazer recall de carne. E aí o cliente levava essa carne que estava com esse problema, né? Estava estragada, com um papelão dentro, e trocava por outra que não tinha esse problema. Então, pode-se fazer o recall de tudo, de todo tipo de produto que está no mercado de consumo. Basta que para isso exista o aviso, né? A situação específica, o aviso que será dado aos consumidores, que tem que ser amplo, geral, né? Para que todo mundo tenha acesso, e se dá um prazo razoável. Não pode colocar um recall para 2 dias, 3 dias, tem que ser um prazo mais razoável. Dentro desse prazo, o consumidor vai buscar o seu direito, né, da troca da mercadoria ou de parte dela, né? E aí, depois que esse prazo passa, o consumidor vai acabar seguindo com aquele produto por sua conta e risco, se não fez o recall, certo? Então, é preciso que o consumidor esteja atento também a isso, porque se o prazo colocado pela empresa passar, então já não tem mais recall. E aí o consumidor, se for lá na concessionária, se for na loja e tal, não vai mais poder usufruir do benefício de ser gratuito, de agendar, pode ser que ele tenha que pagar por isso, e certamente vai pagar, né? E se o consumidor prefere continuar andando com aquele carro,
né, prefere que seus filhos e filhas continuem usando aquela boneca, né, ou queira comer a carne estragada, aí é por conta e risco dele, né? Aí já passa-se da figura da responsabilidade, já passa a ser agora algo que vai ser da esfera do próprio consumidor, já vai trazer a hipótese que a gente vai ver aqui de culpa exclusiva do consumidor, né? Foi o consumidor que arcou por ele próprio, por sua própria conta, com os ônus, com os riscos de consumir aquele produto que já se sabe que é impróprio, né? Então, isso vai aparecer muito aqui, a questão do recall, né? Então, tem que se observar esses pontos. A situação, o que a empresa vai fazer, que ela vai fazer a divulgação, né? Que tem que ser geral, ampla, para os consumidores. Às vezes, até a ligação mesmo, né? A empresa vai ligar para o consumidor, olha, tem que fazer a troca, aqui você tem tantos dias para fazer e tal. Então, já vai avisando também preventivamente. Então, isso acontece muito. E tem que se colocar o prazo razoável para que o consumidor possa ter tempo e disponibilidade para fazer a troca, seja do produto inteiro ou de parte dele. E também tem que se levar em consideração esse prazo, que é um prazo razoável e que o consumidor também não precisa deixar passar, né? Se deixou passar, aí vai seguir com aquele produto defeituoso ou não, por sua própria conta e risco, né? Então, é importante também levar em consideração essa questão da obediência ao prazo, que é um prazo razoável para que o consumidor possa ir até aquele local de concessionária autorizada, loja, enfim, para efetuar a troca do produto defeituoso. E aí temos o terceiro defeito, que é o defeito de informação ou de comercialização. Esse trata realmente de questões de informação ao consumidor. E esse aí é o defeito que trata da informação ou apresentação insuficiente ou inadequada sobre a sua fruição e riscos. Então, aqui o que é que vai acontecer? Você pode ter as seguintes situações. Informação inexistente. Não há informação nenhuma sobre como aquele produto pode ser usado. Quais são os riscos de utilização, né? Então, não tem informação de nada, nenhuma, inexistente. Pode existir. Pode existir a informação insuficiente, né? Tem só lá um manual bem simples, 1 a 2 linhas, e não fala coisa com coisa, né? Não tem coisa com coisa, é algo muito superficial e que não atende ali às necessidades básicas do consumidor para saber como é que é usado e tal. Então, é quase inexistente. Tem uma informaçãozinha, mas não é muita, né? Inadequada. Aí você tem, por exemplo, o manual de instruções que vem todo em mandarim, né? Que vem todo em inglês, que vem todo em alemão. E aí, o consumidor brasileiro não está obrigado a aprender outro idioma. Podemos ter consumidores que sabem vários idiomas, lógico que temos, mas não é obrigatório que o consumidor entenda de 4 ou 5 idiomas. O obrigatório é entender o português, né? Então, o mínimo que pode ser feito aqui é a tradução. Traduz o manual lá do idioma original para o português, né? E aí, com isso, a informação vai estar devidamente adequada, presume-se, né? Então, aí é onde aparece o defeito de informação, o defeito de comercialização. Trata-se das questões de informação. O consumidor tem que estar bem informado, tem que estar consciente do que está consumindo. E se não há informações, ou se elas são insuficientes ou inadequadas, o consumidor está numa situação de risco, está numa situação de dano iminente. Pode acontecer o dano? Sim, pode. E aí, se ocorrer, é melhor, né, antes de acontecer, é melhor prevenir. Então, para prevenir os danos, é importante que se dê a informação adequada, precisa, completa. Aí sim, o produto não terá defeito. Aí sim, o serviço não terá defeito. Só a título de exemplo, né, eu sempre vou trazendo aí as fotos para ilustrar, desse brinquedo, né, que foi ali muito vendido nos anos de 2015, 2016, era um produto importado, né? E aí não havia informações, segundo os pais das crianças, sobre os corantes, né, sobre os produtos, as tintas que eram usadas nesse cavalinho aí, que era para os bebês, né, crianças pequenininhas. E aí, como as crianças elas têm o costume de ficar mordendo, né, não havia, por parte dos consumidores, segurança, porque houve relatos de alguns casos que a tinta começava a sair quando entrava em contato com a saliva da criança. E aí não se tinha informação se a tinta era atóxica, né, se era uma tinta que podia ser até ingerida ali acidentalmente, ou se era algo tóxico. Então, houve um defeito de informação aí, nesse caso. E esses brinquedos acabavam sendo vendidos sem o selo do Inmetro.
Porque um ponto, né, que é colocado aqui sempre é que esses produtos em geral, principalmente brinquedos, eles têm o selo de Inmetro. E aí, o selo de Inmetro é uma das formas, ou a principal forma de se saber se aquele produto passou por testes, né, se aquele produto realmente está apto a ser consumido por aquela faixa etária de pessoas. Eita, tá vendo? Até semana passada ainda tinha um desses em casa. Pois é. Então, nesse caso, essa situação traz insegurança para o consumidor, né? Não dá para saber se a criança pode ou não usar esse produto, né? Já no outro caso aqui da figura da direita, né, você tem um aparelho que é usado ali, por exemplo, para a área da saúde, né? E esse aparelho está todo com a partezinha, né, as partezinhas aqui dos botões escritos com caracteres, com ideogramas do mandarim. Então, como é que um profissional aqui do Brasil vai atuar nesse caso, né? Então, se é um aparelho para o consumidor, por exemplo, é um home care, e vem desse jeito, não dá, né? Porque a informação aqui está completamente inadequada. Tinha que estar aí, no mínimo, né, colocado por sobre esse botão, né, o dizer em português, né? Ou embaixo tinha que ter alguma adaptação. Se não fosse possível retirar os ideogramas e colocar no nosso idioma, que pelo menos se colocasse algum indicativo, né? Alguma plaquinha, algum adesivo ou algo do tipo, né? Assim também no caso lá dos hospitais e tal, clínicas, como é que o profissional da saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou até mesmo o médico vão usar esses produtos? Isso aconteceu, chegou a acontecer no início da pandemia, né? Chegaram alguns equipamentos aqui importados da China e foram mandados para São Paulo, para outros estados e estavam desse jeito, né? E aí, como é que os profissionais da saúde iam utilizar? Até remédios, né? Alguns remédios foram mandados, seringas e tal, com os caracteres. Não tinha tradução, né? Forma de utilização dos remédios. A bula do remédio estava em mandarim. Então, os médicos reclamaram, né? Não tinham como utilizar isso. Então, veja, nesses casos, você tem a informação inadequada, e aí é preciso que se tenha essa tradução, né? E aí, nesse caso do equipamento médico, não dá também, né? Por ser um equipamento que deve ser usado em situações de emergência e tal, não dá para estar um manual de instruções do lado, né? Porque aí isso pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente. Então, tinha que estar tudo isso devidamente traduzido e com a colocação ali de adesivos ou plaquinhas, ou a substituição mesmo dos ideogramas pelo nosso idioma, né? Pelas nossas letras, certo? Então, esses defeitos acabam aparecendo aí e todos eles configuram dano. É só uma forma mais didática, né, da gente separar os tipos de defeito. Lá os defeitos mais graves, né, de projeto, que vem da essência do produto ou serviço, os outros defeitos que são de fabricação, né, que levam ao recall, e esses que são de informação, que trazem informações inexistentes, insuficientes ou até inadequadas. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre esses tipos de defeito? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Bom, aí falando sobre as regras fundamentais desse ponto, né, do fato do produto ou do serviço. Nós temos aí primeiro a definição, que é a nossa regra, só deixando claro mais uma vez, que a nossa responsabilidade aqui é objetiva, né? Então, os fornecedores no direito do consumidor, nos casos de fato do produto e do serviço, também têm responsabilidade objetiva. Só que aqui funciona um pouco diferente da responsabilidade do vício. Porque eu falei lá, todos os entes da cadeia produtiva são responsáveis, inclusive no processo todos eles vão ser incluídos como réus, né? Como fornecedores réus nessa ação. Já aqui é um pouquinho diferente, certo? Então aqui, como é que funciona? Aqui nós temos a responsabilidade direta do fornecedor, certo? Mas, geralmente, né, nesses processos dessa natureza, não há indicação de todos os entes da cadeia produtiva. O consumidor deve escolher um deles. Então, nestes casos, recomenda-se indicar um dos responsáveis pelo dano para arcar com a possível indenização, mesmo que este não seja, de fato, o real causador do dano. Então, falando dos entes da cadeia produtiva, geralmente a gente tem lá
fabricante, distribuidor, comerciante. Então, o consumidor pode escolher aqui quem é que ele vai, né, colocar como o réu dessa ação. Vai ser o comerciante, vai ser o distribuidor ou o fabricante. Não necessariamente o consumidor precisa encontrar logo de início quem é o real causador do dano. Até porque isso é, às vezes, até impossível de se detectar. O consumidor não vai ter como chegar a esse ponto, né? Ele não é um detetive, não é um investigador policial para chegar a esse ponto. Então, vai caber ao consumidor escolher, dentre aqueles, né, entes da cadeia produtiva, aquele que seja, na visão dele, talvez o mais acessível, né? E aí, esse vai ser colocado como o réu dessa ação. Aí, o Thales está perguntando, eles não podem responder solidariamente? Bom, aqui não funciona bem assim, não, né? Aqui a ideia realmente é de que tenhamos a responsabilidade desse fornecedor, né? E aí ele vai ser responsabilizado sozinho, e se ele consegue provar que não foi o real causador do dano, vai se buscar uma ação de regresso. Tudo isso aqui é para garantir a celeridade do processo a favor do consumidor, certo? Porque se houvesse a responsabilidade solidária, haveria mais tempo ou haveria mais situações ali em que teríamos mais empresas, mais entes da cadeia produtiva para responder, mais pontos a ser analisados. Isso poderia deixar o processo mais lento. Então, a ideia aqui é colocar um deles como réu e depois, se ele não for o causador do dano, ele busque, né, o ressarcimento perante o real causador do dano por meio de ação de regresso, certo? Então, é o que está aqui no finalzinho do slide, né? A definição do real causador do dano poderá ser feita em ação de regresso. Então, o consumidor escolhe ali o fabricante, por exemplo, né, para entrar com o processo, por fato do produto, fato do serviço. O fabricante, lá na frente, consegue mostrar, né, que não foi o causador do dano, o real causador do dano, mas mesmo assim ele vai ser colocado ali como o responsável, vai pagar a indenização ao consumidor. E aí, na ação de regresso, o fabricante, por exemplo, entra com a ação contra o comerciante, que foi o real causador do dano. E aí vai receber o seu ressarcimento. E aí é uma relação que até nem é mais de direito do consumidor, né? A ação de regresso ela passa a ser uma ação cível comum. Então, estamos aqui tramitando, né, ou transitando por uma parte que é direito do consumidor e outra que nem é direito do consumidor, como a gente vai ver mais à frente, né? Então, aqui a definição vai ser feita do real causador do dano em outro momento, porque o que interessa aqui é atender aos interesses do consumidor, aos direitos do consumidor. Então, o consumidor indica um dos representantes, né, dessa cadeia produtiva, é ele que vai ser o réu, e aí depois, se ele não foi o real causador do dano, é que vai haver uma ação de regresso, que pode ser ajuizada nos mesmos autos desse processo originário ou numa ação autônoma. O importante é que ela só vai ser julgada depois. Primeiro julga-se a questão do consumidor, se ele tem o direito a receber ou não indenização, e depois é que se julga a eventual ação de regresso, certo? Aí as exceções, né, aparecem aqui, por exemplo, a responsabilidade direta do comerciante e subsidiária dos outros fornecedores. Aí, nesse caso, o comerciante é quem vai ter que arcar, né, necessariamente com essa indenização, e aí só se ele não puder pagar é que os outros fornecedores vão ser incluídos nesse polo passivo da ação. Isso só acontecendo nas hipóteses do artigo 13 do CDC, que é o que prevê aqui, né? Artigo 13, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, produtor e importador não puderem ser identificados. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, ou não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aí não resta muita opção para o consumidor, só tem mesmo contato com o comerciante, então é ele que será o responsável. E aí o parágrafo único, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Então, se não foi o comerciante que causou esse dano, ele pode buscar ação de regresso contra o real causador do dano. Também pode, certo? Falta menos de 1 minuto aqui para terminar essa primeira parte da aula, então vou fazer aquela pausa para a gravação. Daqui a uns 10 minutinhos eu volto, né? E aí me aguardem que eu já volto para a gente continuar, tá? Até já.